a salvação no catolicismo. Então, na Igreja Católica, o tema da salvação não ocupa um lugar proeminente. Não só na Igreja Católica, mas em algumas igrejas que você vai perceber também que esse tema está relegado ao esquecimento, né? É a teologia da prosperidade, etc. e tal, salvação não se fala quase que nunca. Os esforços se encaminham para o sentido de que o povo católico não falte à igreja e faça obras de caridade. Então, o foco está nessas coisas. A salvação é adquirida de 3 formas básicas na Igreja Católica, o conceito católico. Primeiro, a graça de Deus, depois a fé e obras e a igreja e seus sacramentos. A verdadeira fé católica, fora da qual ninguém pode se salvar, ou esta verdadeira fé católica, fora da qual ninguém pode se salvar. Fora da Igreja Católica Apostólica Romana, ninguém pode salvar-se, como ninguém pôde salvar-se do dilúvio fora da arca. Interessante, quando nós vamos falar de testemunho de Jeová aqui, é praticamente o mesmo argumento. Na época de Noé não era um sem número de embarcações que salvavam, apenas uma. Então Jeová Deus tem a sua organização visível na terra. E eles não hesitam em dizer que é as testemunhas de Jeová. A Igreja Católica segue na mesma linha, né? Então fora dessa igreja você não tem salvação. Aí no livro Glórias de Maria, Santo Afonso de Ligório fala o seguinte: é impossível salvar-se quem não é devoto de Maria e não vive sob sua proteção. Impossível salvação também sem Maria. A igreja não conhece outro meio senão o batismo para garantir a entrada na bem-aventurança. Os sacramentos da nova aliança são necessários à salvação. Então vocês percebam que existe algo mais, algo além do que crer em Jesus simplesmente para ser salvo. Tem que fazer parte da igreja, tem que ser batizado, tem que celebrar os sacramentos, tem que ser devoto da Virgem Maria, e por aí vai. Não é só a fé em Jesus, não é apenas crer em Jesus. Mas a Bíblia vai responder diferente para nós. Veja Atos 4,12 aqui. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos. Efésios 2, 8 e 9, Paulo arremata. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Veja que a Bíblia é categórica. Não adianta obra, não adianta nada além do que simplesmente crer em Jesus. Você lembra do que Paulo disse ao carcereiro de Filipos, quando este perguntou para Paulo o que ele deveria fazer para ser salvo? E encerrou. Mas nada além do que crer em Jesus. Então a Bíblia responde a essa problemática católica. O batismo agora, pensamos para a questão do batismo, vamos lá. O batismo é o sacramento pelo qual renascemos para a graça de Deus e nos tornamos cristãos. O sacramento do batismo confere a primeira graça santificante, que apaga o pecado original e também o atual, se o há. Perdoa toda a pena por eles devida, imprime o caráter cristão, faz-nos filhos de Deus, membros da igreja e herdeiros do paraíso, e torna-nos capazes de receber os outros sacramentos. O batismo é absolutamente necessário para a salvação, porque o Senhor disse expressamente: quem não renascer na água e no Espírito, não poderá entrar no reino dos céus. Então veja que há uma palavra contundente, né, dizendo que o batismo é necessário para a salvação, que ele apaga pecado, que ele perdoa pecado, que ele cancela pecado, né? E nada está mais longe da verdade. A gente vai confirmar aqui, tá? No final você me lembra, me cobre aqui se eu esquecer dessa última frase aqui, ó. Quem não renascer na água e no Espírito, não poderá entrar no reino dos céus. Para o Espiritismo, João 3, 3 a 5, é reencarnação. Para a Igreja Católica é o batismo em água, que possibilita a salvação, e também para alguns teólogos cristãos, para alguns cristãos, esse renascer da água ou nascer da água é ser batizado em água, algo que nós já vamos falar. Então, se eu me esquecer, você me cobra no final lá.
No Concílio de Trento foi decretado: as crianças, se não forem regeneradas para Deus através da graça do batismo, quer seus pais sejam cristãos ou infiéis, nascem para a miséria e perdição eterna. Então a Igreja Católica criou 4 lugares no além, né? Tem o céu, o inferno, o purgatório e tem o limbo, para onde vão as crianças que morrem sem ser batizadas, né? Então precisa renascer. O batismo tem poder salvífico, regenera a pessoa, por isso ele é um sacramento. Mas a gente vai ver que não é sacramento. Vamos responder rapidamente lá. O batismo é uma ordenança de Jesus, mas não um sacramento. O batismo não transmite graça. O batismo não tem poder salvífico. É simplesmente um ato de fé, um testemunho público para aquele que já é salvo. Ele não tem poder de regenerar a pessoa. A água física que a gente conhece, onde o cristão é mergulhado ali, não tem poder nenhum na vida do batizando ali. Tá? Simplesmente um ato de fé, um ritual batismal, que não significa que essa pessoa foi regenerada, né, foi purificada dos seus pecados. Isso já aconteceu no ato da conversão. Batizamo-nos porque somos salvos, e não para sermos salvos. Veja, só a ausência de fé em Cristo é que condena. Veja o que Jesus diz em Marcos 16 ali. Ó. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Veja que a ênfase não está no substantivo batismo, mas no verbo crer. Por isso que Paulo diz ao carcereiro de Filipos: crê no Senhor Jesus. Se a Igreja Católica defende que o batismo salva, então quem se batiza não se perde. Nós temos um caso clássico lá em Atos 8, de Simão o Mágico. E ele creu, se batizou e depois ele se perdeu no meio do caminho. Então o batismo é um ato de fé, é um testemunho público de quem já é convertido, de quem já é salvo, mas ele não é para a salvação. O batismo não faz parte da salvação. Ele não é um sacramento. Ele não transmite graça. Ele é uma ordenança de Cristo, como o é a Santa Ceia. Jesus ensinou, no caso das crianças, que elas não se perdem, gente. Bom, aí vamos discutir, né? Luteranismo, batismo infantil, mas o que Jesus deixa claro que as crianças não se perdem. Deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Deixa eu voltar ali, bom? Deixa eu voltar lá. Abra a tua Bíblia em João 3, vamos dar uma conferida nesse texto. Eu já ia esquecendo. Vamos lá. João 3, 3 a 5. Quem achou pode ler. João capítulo 3, versículos 3 e 5. Tudo bem, ó, Jesus está conversando com Nicodemos nessa passagem. Nicodemos era mestre em Israel, não entendia muito bem as coisas espirituais, ele vai até Jesus, e aí Jesus arremata para ele: olha, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí ele vai perguntar no versículo 4. Olha, veja só, como é que Nicodemos entendeu o nascer de novo? Ele acha que é algo material, algo físico. Como pode um homem sendo velho entrar novamente no ventre da sua mãe e nascer de novo? Ó, ele não entendeu as palavras de Jesus. Aí Jesus arremata no versículo 5, veja. Olha aí. Nascer de novo para o espírita é reencarnação. Para a Igreja Católica, nascer da água é ser batizado. Por isso um sacramento. Então, se você não for batizado, você não pode ser salvo. Mas o que é nascer da água que Jesus está falando? Então Nicodemos não entendeu o novo nascimento, ele acha que é algo material, ele acha que é algo físico, e ele questiona com Jesus como é que pode um homem, sendo velho,
tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez. Entendeu? Totalmente errado. Ele materializou o que Jesus falou de forma espiritual. O novo nascimento é a mesma palavra que regeneração. A palavra regeneração, note que a Bíblia fala de regeneração. A Bíblia fala de ressurreição, mas não fala de reencarnação. Claro que esse tema nós vamos abordar na aula de Espiritismo. Mas regeneração significa regerar. Essa palavra é composta do prefixo re, mais o verbo gerar. Regerar, gerar de novo, gerar outra vez, nascer outra vez. Regeneração. Como que isso acontece? A pessoa entrando de novo no ventre da sua mãe, nascendo outra vez, reencarnando? Não. Nascendo da água e do Espírito. Então, água nessa passagem bíblica aí, é símbolo da palavra de Deus. E não água batismal, não é água, não é essa água aqui, ó, que a gente conhece, né? Que a gente toma, que a gente se limpa, que a gente mergulha nela. Não é esse H2O aqui. Água aí é a palavra de Deus. Como é que nós somos regenerados? Como é que nós nascemos de novo? Pedro vai responder. Veja lá 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Vamos entender lá. 1 Pedro 1, 23. É lamentável que muitos irmãos e irmãs, né? Olha para esse texto de João 3,5 e entenda a água aí como se fosse batismo. Por isso que o pessoal da Congregação Cristã do Brasil, se o adepto lá está lá no leito de morte, eles vão lá e batizam a pessoa no leito de morte, porque eles acham que o batismo salva a pessoa, que o batismo tem um poder regenerador, santificador, quando não tem. Então, quando eles estão batizando, por exemplo, num rio por aí passa, né, alguém drogado, alguém bêbado, passa alguém ali, eles desafiam a pessoa a ser batizada. E a pessoa vai ali, entra um pecador seco na água, sai molhado e nada mais. Essa pessoa não creu no Evangelho. Essa pessoa não ouviu o Evangelho. Essa pessoa não entendeu o Evangelho. Não compreendeu o que é ser batizado. E entra na água ali, estava sequinho, sai molhado e acabou. Não houve conversão, não houve regeneração. Então veja 1 Pedro 1, 23. Leia aí. Opa! Pela palavra, sendo de novo gerados pela palavra. Não tem nada com essa água aqui. Efésios 5, 26 vai ajudar um pouco mais, vai esclarecer um pouco mais, vai lançar mais luz sobre essa questão. Efésios 5, 26. Abra lá. Para a gente entender de fato como é que como se dá um novo nascimento. Como que nós somos regenerados. Essa água aí é a palavra de Deus. Prossiga, irmão. Opa, pela palavra. É a palavra que nos limpa, é a palavra que nos regenera. É a palavra que nos faz nascer de novo. É a palavra de Deus, não é água. Não é água física. Vai lá para Tiago 1,18. Abra lá, Tiago 1,18. Bíblia na mão, barulhinho de Bíblia folhando lá. Plá, plá, plá. Vamos ver? Olha aí, ó, ele nos gerou pela palavra da verdade. Irmãos e irmãs, o que nos faz nascer de novo, o processo da regeneração, que é a mudança das disposições mais íntimas da alma, fenômeno que acontece nesta vida, por instrumentalidade da palavra de Deus e do Espírito Santo. É algo espiritual. Fica, pois, muito claro lendo essas passagens. Quando eu leio lá João 1,12, por exemplo, esse novo nascimento se dá como? Ele é um processo de Deus, ele é algo espiritual, não é nada material. Não é nada por meio de um ritual, de um cerimonialismo que a gente faça aqui, mergulhando numa água ou qualquer coisa semelhante. Veja lá João 1,12. Como é que esse novo nascimento ele vem de cima, ele vem de Deus. É Deus que opera em nós isso. Por meio da palavra e por meio do Espírito Santo. João 1,12. Agora o 13.
Os quais, mas de Deus. Então você é uma nova criatura hoje? Você nasceu de novo? Você foi regenerado? Então cita de cor para mim 2 Coríntios 5,17. De cor de salteado. Vamos lá. 1, 2, 3. Eu não devia, mas eu vou ajudar. Quem está em Cristo? Olha aí, você é uma nova criatura. Você nasceu de novo. Como? Pelo batismo? Não. Pela instrumentalidade da palavra de Deus e pela instrumentalidade do Espírito Santo. Pode abrir lá em Tito 3,5, porque esse trabalhar regenerador também é do Espírito Santo. Tito 3,5, pode abrir lá. Carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 5. Barulhinho de Bíblia. 3,5. Do Espírito Santo. Com base nesse panorama bíblico, com base nessa hermenêutica bíblica, você entendeu João 3,5? Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Você entendeu? Então não tem nada com batismo. Batismo não salva a pessoa. Batismo não faz parte da salvação. A pessoa já é salva, nós somos batizados porque somos salvos e não para sermos salvos. Ele não tem nenhum poder regenerador, santificador. Você lembra de Pedro, quando Jesus quer ali lavar os pés de Pedro, e Pedro fala que, não, Senhor, então você me dá um banho por completo. Aí Pedro, você não tem necessidade de se lavar, senão apenas os pés. Porque vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então o batismo, ele é uma ordenança, assim como a Santa Ceia o é, mas nenhum nem outro tem poder santificador, regenerador, não salva a pessoa. João 3,5, água é a palavra, Espírito é o Espírito Santo. Tudo bem, meus irmãos? Purgatório. Até a época do Papa Gregório I, o purgatório não era ainda uma doutrina romanista. Esse Papa adicionou o conceito de fogo purificador à crença de que havia um lugar entre o céu e o inferno, para onde eram enviadas as almas daqueles que não eram tão maus a ponto de merecer o inferno, mas também não tão bons a ponto de merecerem o céu. Assim, surgiu a crença de que o fogo do purgatório tem poder de purificar a alma e suas escórias para encontrar-se com Deus. Então, o Papa Gregório criou esse lugar intermediário entre o céu e a terra, para onde vão aquelas pessoas que não foram tão maus, mas nem tão boas, enfim. Que espécie de gente vai para o purgatório? Então responde lá o Papa Pio IV. Ele responde assim: os que morrem culpados de pecados menores, que costumamos chamar veniais, e que muitos cristãos cometem, e que, ou por morte repentina, ou por outra razão, são chamados desta vida, sem que se tenham arrependido dessas faltas ordinárias. São esses que vão para o purgatório. Os que, tendo sido formalmente culpados de pecados maiores, não deram plena satisfação deles à justiça divina. São esses que vão para o purgatório. Aí, o terceiro catecismo de doutrina cristã responde à pergunta: vão logo para o céu os que morrem depois de ter recebido a absolvição, mas antes de terem satisfeito plenamente a justiça de Deus? Não. Eles vão para o purgatório, para ali satisfazerem a justiça de Deus e se purificarem inteiramente. Então, primeiro, não satisfez a justiça de Deus, tem que ir para lá se purificar, purgar seus pecados. Vamos dar uma descrição do purgatório aqui. Aos católicos, o purgatório é lugar de purificação, mas também de pena. O fogo do purgatório deve ser temido, pois é o pior dos sofrimentos. Um dia nesse lugar vale mais que milhares de dias de sofrimentos terrenos. Mazarelli, escritor católico, calculou que uma pessoa de 60 anos ficará pelo menos 1.800 anos no purgatório, ao presumir que alguém com média de 30 pecados veniais por dia, e para cada pecado,
um dia no purgatório. Ele, porém, destaca que deve ser acrescentado ainda os pecados mortais absolvidos, mas não plenamente expiados. Interessante, né? Você faz a contabilidade, você vai saber, né, quanto tempo a pessoa vai ficar lá no purgatório. Apesar das almas no purgatório terem sido já justificadas pelo batismo, a justiça divina não foi satisfeita. Mesmo livre do inferno, a alma precisa suportar, por seus pecados que ainda precisam ser expiados, a punição temporária no purgatório. Isso foi afirmado pelo Concílio de Trento. Se alguém disser que depois de receber a graça da justificação, a culpa é perdoada ao pecador penitente, e que é destruída a penalidade da punição eterna, e que nenhuma punição fica para ser paga, ou neste mundo ou no futuro, antes do livre acesso ao reino a ser aberto, seja anátema, seja amaldiçoado, seja condenado. Então negou a crença no purgatório. Então já está sendo anematizado pelo concílio da igreja. Tem que ter esse lugar lá, tem que ir para lá para purgar os pecados. Podem as almas que estão no purgatório ser aliviadas por nós nas suas penas? Sim. As almas que estão no purgatório podem ser aliviadas com orações, com esmolas, com todas as demais obras boas e com as indulgências, mas sobretudo com o santo sacrifício da missa. Então os vivos aqui, paga-se, vai fazendo essas súplicas, intercessões por aquelas pessoas que estão lá no purgatório, né? E quanto mais, aliás, você sabe que na Idade Média, só que a Igreja Católica ganhou muito dinheiro com essa crença no purgatório. Quem não quer ver o seu parente livre lá das chamas do purgatório? Tanto que o lema na Idade Média é: ao som de cada moeda cai nos cofres da igreja, uma alma desprega do purgatório e voa para o paraíso. Então, com esse lema, a igreja enriqueceu muito, né? Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá, tá bom? Tá bom. O Concílio de Trento declarou: desde que a Igreja Católica, instruída pelo Espírito Santo nos Sagrados Escritos e pela antiga tradição dos pais, tem ensinado nos santos concílios, e ultimamente nesse concílio ecumênico, que há o purgatório, e que as almas nele retidas são assistidas pelo sufrágio das missas, este santo concílio ordena a todos os bispos que diligentemente se esforcem para que a salutar doutrina concernente ao purgatório, transmitida a nós pelos veneráveis pais e sagrados concílios, seja crida, sustentada, ensinada e pregada em toda parte pelos fiéis de Cristo. Por isso que na Idade Média os padres saíam, em procissão, em passeata, em campanha, vendendo, ou falando sobre o purgatório e com essa frase, fabulosa, dizendo que é o som de cada moeda que cai nos cofres da igreja, uma alma saía do purgatório e ia para o paraíso. Então a igreja enriqueceu muito com essa crença aqui. Olha lá, tua resposta. A resposta à tua pergunta. Onde é que os católicos se apoiam, então, para firmar essa crença? Mateus 12:32, olha lá. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo e nem no mundo por vir. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Mateus 12:36. E 1 Coríntios 3:15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então, nessas passagens bíblicas, também no segundo livro de Macabeus, ali no capítulo 12, que é um livro apócrifo, também a Igreja Católica se apoia também nesse livro apócrifo, tá? Esses são os textos. Vamos responder esse negócio todo aí, tá? Existe isso na Bíblia? Então, Romanos 8:1 fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Então a pessoa se converteu a Cristo, nasceu de novo, foi regenerada, recebeu aquele fenômeno do novo nascimento, foi perdoado dos seus pecados. Agora não tem maldição hereditária, não tem que ficar quebrando maldição do antepassado, não existe isso na Bíblia. Não vai para um lugar de intermediário entre o céu e a terra, chamado para purgar pecados. Romanos 8:1 deixa
muito claro para nós que não há condenação nenhuma. Teus pecados, se eram veniais, mortais, grande e pequeno, foram perdoados, foram cancelados por Jesus. Deus não mandaria seus filhos para as chamas do purgatório para satisfazer a sua justiça, já satisfeita pelo sacrifício de Cristo, o qual foi perfeito, completo e capaz. Então Deus não anularia esse sacrifício de Jesus. Ao lançar seus filhos no purgatório, Deus está com isso dizendo que o sacrifício do seu filho foi insuficiente. Em João 19:30, Jesus disse, de cor salteado, está consumado, está realizado, está feito, está completado, pronto. Né? Não é igual a igreja adventista, que não está completado não. Jesus foi lá no santuário celestial, está fazendo juízo investigativo, né? Nada disso. Está completo, está feita a redenção. Né? Tetelestai, completo, acabou, está pago a dívida. Eu quero, minha irmã, tá? Eu quero aqui, querendo Deus e o tempo nos ajude, nós tratar desse tema também aqui, tá bom? Além, porque não está na apostila, não faz parte na grade aí, mas sobrando uma quarta-feira ou outra, né, nós vamos falar de maldição hereditária, cura interior, regressão psicológica, mapeamento espiritual, maldição de nomes próprios, essa enxurrada de heresias que toma conta de muitos púlpitos ainda hoje, tá? É provar que isso não é bíblico, não existe isso, né? E deixar as pessoas mais tranquilas na igreja. Tem gente aí que vai em algumas comunidades por aí, e aí ouve lá, pega o capítulo 20 de Êxodo, eu sou o Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem, e aí tira o texto fora do contexto e cria essas heresias, tá? Então eu quero ter tempo com vocês, para nós tratarmos desse assunto também, tá? Fique tranquila que eu acredito que nós vamos ter uma oportunidade, tá bom? Jesus, que dos céus intercede pelos pecadores, vê-se impossibilitado de livrar as almas que estão no purgatório, porque só o Papa possui a chave daquele cárcere, daquela prisão. Que absurdo! Não existe esse negócio de purgatório na Bíblia. O purgatório entra em choque com as seguintes afirmações bíblicas. A total libertação do pecado. De cor aquele texto para mim ler, por gentileza, de cor, os dois. João 8:32. 36. Verdadeiramente sereis livres. Acabou. Você está livre, perdoado. É uma nova criatura. Morreu hoje, já está com o passaporte garantido, vai para a imediata presença de Deus. Não vai para purgatório, não reencarna, não vai para o sono da alma, como já tratamos aqui. Não fica lá no sepulcro, dormindo inconsciente, em sono profundo, em letargia, não. Vai para a imediata presença de Deus. Também vai de confronto com o completo livramento do juízo vindouro. Olha lá, João 5:24, Jesus diz, você tem a vida eterna, não entra em juízo, não entra em condenação, passou da morte para a vida. A completa justificação pela fé, Romanos 5, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Também vai contra o atual estado dos salvos mortos, eles estão na presença de Deus. Também vai contra a esperança do salvo, de ir lá para a presença de Deus. Paulo diz, sabemos que essa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, ou seja, ele fala do corpo, se morrer, temos um edifício, uma casa eterna nos céus, não feita por mãos humanas. Então Paulo, eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, há uma cidade nos esperando lá, pronta para nós, nada de purgatório. Paulo não falou disso, João não falou disso, Jesus não falou disso. Também vai contra a intercessão e perdão de Cristo. Vai contra o perdão eficiente para todos os pecadores. Por isso que eu digo que o purgatório do crente é o sangue de Jesus. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então essa doutrina não é bíblica, a igreja arrecadou muito dinheiro com isso, né? Os textos que falam que eles se apoiam ali, não tem base nenhuma para isso, em lugar nenhum na Bíblia, né? 1 Coríntios 3, vai falar do juízo do crente lá no tribunal de Cristo, que não tem nada com purgatório, tá? Não tem base nenhuma. A missa. A Eucaristia é um sacramento que, pela admirável conversão de toda a substância do pão no corpo de Jesus Cristo, e de toda a substância do vinho
no seu precioso sangue, contém verdadeira, real e substancialmente o corpo, sangue, alma e divindade do mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, debaixo das espécies de pão e de vinho, para ser nosso alimento espiritual. Transubstancia, muda, altera a substância. O que é a missa? O que é a missa no contexto do catolicismo romano é definido pelo padre Maria Giambelli. Ele fala assim: o que nós católicos chamamos de missa, os primeiros cristãos chamavam de partir do pão, porque foi isto que fez Jesus na última ceia. Tomou o pão, deu graças e partiu. Paulo lembra aos coríntios que todas as vezes que eles se reúnem para comer deste pão e beber deste cálice, anunciam a morte do Senhor, isto é, eles renovam o sacrifício do Calvário. De novo, Jesus está sendo sacrificado ali na Eucaristia, durante o ato da missa. O apóstolo alerta os coríntios de que o pão e o vinho, após as palavras consagradas, não são mais pão e vinho comuns, mas algo misterioso que esconde o corpo sagrado de Jesus, e quem se atrever a comer deste pão e beber deste vinho sem as devidas condições espirituais, comete uma profanação tão sacrílega que o torna réu de um crime contra o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Daí porque Paulo continua alertando os coríntios a levarem a sério o ato de comer deste pão e beber deste cálice consagrado na Eucaristia. Porque quem os come e bebe sem crer firmemente que são corpo vivo de Cristo e sem fazer distinção entre o pão comum da padaria e pão consagrado, come e bebe sua própria condenação. Você entendeu? Não pense que é um simples pãozinho da padaria. Não pense que é o pãozinho que a irmãzinha assou no forno em casa lá e eu trouxe para cá. Não. É o próprio corpo de Jesus. O cálicezinho ali é o próprio sangue. Após a oração do sacerdote, após as palavras consagratórias, os dois emblemas, os dois elementos transubstanciam-se, mudam, alteram a substância. Não é mais pãozinho comum, é a carne de Jesus. Não é mais um copinho de suquinho de uva, não. É o sangue de Jesus. Então, se você não discernir isso, você está comendo e bebendo a sua própria condenação. Então, nós deduzimos desse ensino católico o seguinte: que missa e santa ceia do Senhor são a mesma coisa, que a missa renova o sacrifício do Calvário, né? Jesus está morrendo, sempre está sacrificando. O pão e o vinho usados na missa são transubstanciados no próprio corpo de Cristo, no momento da celebração. E quem não diferenciar o pão que é servido na missa do que é vendido na padaria, come e bebe sua própria condenação. Está aí, esse é um ensino católico. Então, depois que o sacerdote pega ali, ora, gente, às vezes, né, um irmão menos desavisado, aí vai servir a ceia para você, e está passando ali com o cálice, com o pão, ele fala: ô irmão, o corpo de Jesus Cristo, a Bíblia diz: comei dele todo. Não é o corpo de Jesus. Ô irmão, o sangue de Cristo, irmão, bebei dele todo. Não é o sangue de Cristo. Paulo considerava depois que, mesmo depois que orasse, continuava pão e continuava vinho, não mudava a substância. Né? Tem gosto de pão, tem cheiro de pão, é pão mesmo, não muda. Né? Então simbolizava, ou simboliza, ou representa o corpo. A gente vai entender melhor isso. Tá? Então a gente ouve o ensino católico, lê lá o que está escrito, é isso que a gente conclui, tá? Então atenção agora para a nossa resposta bíblica para isso. Então, primeiro, vamos precisar abrir a Bíblia aí, tá bom? Ó, Hebreus 9, 24 a 28. Porque o sacrifício de Jesus foi feito uma única vez e não vai se repetir. Então não pode na Eucaristia, Jesus está sendo sacrificado novamente. Ó. Hebreus é muito claro com isso. Bíblia na mão. E vamos ler lá. Pode ler então, quem achou pode ler.
Prossiga, até o 28. Uma vez, prossiga. 28. Então, ponto. O sacrifício de Jesus foi único, ele não vai se repetir, então é impossível estar ali, naquela hostiazinha, sempre redondinha, feita de trigo, e pasmem os senhores, ela é adorada, né? É posta numa pantena, em procissão, a hóstia é até adorada. Então o sacrifício de Jesus ele é repetido na Eucaristia, o que contradiz frontalmente Hebreus 9, 24 e 28. Bíblia na mão, e vamos entender a linguagem de Jesus no capítulo 6 de João, quando ele usa o verbo comer e o verbo beber. Para a gente também não cair no erro teológico, né? Numa má interpretação, achando, né, que é comer literalmente ali. Então, em João 6, abre lá e vamos dar uma lidinha nessa passagem bíblica. Então, qual é o texto? Qual é o texto que vai dar para nós o início da fala de Jesus, e ele vai abrir a porta para nós entendermos o que é que Jesus está falando no capítulo 6 de João. Então, pega a tua Bíblia aí, e vamos lá. Ó, o versículo 26 e 27, eles são um ponto de partida para nós entendermos o que exatamente Jesus quis dizer quando ele usa a figura do comer e do beber. Qual é a linguagem dele ali? Então, vamos ler lá, quem pode ler? Vinte e sete. Olha aí, então a dificuldade está a gente entender qual é a razão de Jesus continuar falando ali, qual foi o motivo, esse é o pontapé inicial, ou seja, que os judeus buscavam a Jesus, procuravam a Jesus pelo alimento material. Eles eram interesseiros. A razão de Jesus falar tudo isso é porque o princípio da interpretação do texto, entender o texto aqui, está nesses dois versículos. Os judeus buscavam a Jesus, procuravam ele por causa do alimento material, do pão material. E aí Jesus continua falando, vamos ler o 31 lá. Ó, aí, Jesus vai explicar, veja, eles entendem, pensam que Jesus está falando materialmente, fisicamente, e Jesus continua explicando, ó, o 32 e o 33. Ó. Olha aí. Olha o 34 e olha a pergunta deles aí. Olha aí, gente, olha, no 35, ele esclarece para nós de que maneira que ele está falando. Então, Senhor, dá-nos sempre desse pão, 34. Quer dizer, eles ainda estão entendendo que Jesus fala materialmente. Mas no 35 vem a resposta clara, que as palavras de Jesus estavam sendo interpretadas erradamente por eles. Jesus não fala aqui fisicamente, materialmente, mas fala de maneira espiritual para eles. Eles não estavam entendendo a fala de Jesus. Ó, então, repete lá o 35, irmão. Ó, repete lá, dá ênfase. Ó. Você está vendo? Aquele que vem a mim, está claro no texto. Ó.
jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Então, qual é a razão? O que é comer a carne de Jesus e beber o seu sangue? Simplesmente ter fé nele. Nada além disso. Comer a carne de Jesus, beber o seu sangue, é simplesmente exercer fé nele, crer nele. E nada mais do que isso. Comunhão com ele, obediência a ele. Assim, não é comer a carne. Nós não somos antropófagos. Nós não somos canibais. Não há esse processo de transubstanciação na Bíblia. Não se altera a substância. Jesus está usando uma linguagem figurada para uma plateia que está entendendo uma linguagem física, material. Abre em Efésios 2, porque a gente vai entender que a vida eterna vem como? Jesus, dando a sua vida para nós, lá na cruz do Calvário. Abre em Efésios 2, 14 e 15. Percebe? Na sua carne, ele forma um novo povo, mas como que ele faz isso? É através da sua morte na cruz, entregando o seu corpo, a sua carne, ali na cruz do Calvário. Perceba bem, fique em João 6, mantenha o dedinho lá em João 6, para não fugir dali, para a gente continuar entendendo a linguagem figurada de Jesus. Volte para João 6, ou melhor, vá para Colossenses 1, 20 e 22, para a gente ler lá. Os textos estão aqui no slide, tá? Nós estamos adiantando. Colossenses 1, 20 a 22. Vamos ler? Vinte 22. A Bíblia deixa claro para nós que a vida eterna viria por este gesto, por este ato de Jesus oferecer a sua carne, o seu corpo, para ser partido na cruz do Calvário. E Hebreus 10, 20 vai sacramentar para nós essa verdade bíblica. Abre lá, Hebreus 10, 20, os textos estão aqui no slide, gente, tá bom? Hebreus 10, 20, abre lá. Percebe? Então, como é que eu entendo, então, João capítulo 6, quando ele vai usar a figura do comer e do beber? É algo físico? É algo material? Não. Volte para João 6, fique lá com a Bíblia aberta. E lá no verso 40, verso 40 e verso 63, Jesus rechaça qualquer ideia de ser algo material, algo físico. No verso 40 lá. Percebe? Todo aquele que vira o Filho, crer nele, essa é a vontade do meu Pai, tem a vida eterna. Todo aquele. Ver o Filho, crer nele, tem a vida eterna. E ele vai rechaçar qualquer interpretação equivocada de comer literalmente, beber literalmente, no versículo 63. Olha lá. No 63 ele acaba com essa conversa. Percebeu? O que significa, então, comer a carne de Jesus e beber o seu sangue? Simplesmente crer nele. Simplesmente ter fé nele. Então, quando você analisa todo o contexto de João 6, vê a ideia dos judeus, de querer comer um pão material. Nossos pais comeram lá o pão no deserto. Jesus fala, não, eu sou o pão. E quando você lembra da mulher samaritana, como é que Jesus fala com ela em João 4,14 lá? Você lembra? É a mesma linguagem que ele usa aqui. Ele usa com a mulher samaritana. Mulher, se tu soubesse quem é que fala contigo,
Quem é que te pede água? Você que lhe pediria. E ele te daria água viva. Percebe? Então a linguagem de Jesus, aqui em João 6, é uma linguagem metafórica, é uma linguagem figurada. Não significa literalmente comer a sua carne e beber seu sangue, literalmente. Ele deixa muito claro isso aqui no versículo 63. Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Diga. Uhum. No 53, então, o erro crasso de não considerar o contexto, de não entender, vai partir do versículo 53 e 54, exatamente. Aqui que vai dar margem para entender, não, eu tenho que comer, eu tenho que beber, porque senão eu não tenho a vida eterna. Aí então, mas o que é comer e beber na fala de Jesus aqui? Vamos lá para o versículo 26 e 27, que é o pontapé inicial para entender por que Jesus usa essas figuras, comer e beber. Por que essa linguagem? Então, não fica sombra de dúvida quando a gente pega o versículo 40 e o versículo 63. No 40, de fato a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. Então não se trata de comer fisicamente, não se trata de beber materialmente. O 63 ele arremata. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. Então as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Bom, se é o Espírito que vivifica, para que o material? Para que o físico? Entende? Então, talvez pegar o versículo 53 e 54, dê naquele espanto que de fato eu preciso comer e beber. Não, o contexto vai dizer que Jesus está falando que comer e beber é uma figura de linguagem, é uma metáfora que ele usa para dizer assim, tenha fé em mim, creia em mim, isso significa comer a minha carne e beber o meu sangue. Tudo bem? Perfeito, perfeito, sem sombra de dúvida. Muito bom, muito bem colocado. Só vou acrescentar, fale para não perder o raciocínio. Dá para entender o seguinte, no versículo 26, Jesus realiza um milagre que alimenta uma multidão. Perfeito. Os pães e pouquinhos Isso. Então aquela multidão é alimentada fisicamente, naturalmente eles se alimentaram. Isso. Mas se a gente for um pouquinho antes, na tentação do deserto, quando o diabo tenta Jesus, para que ele fizesse um milagre transformando pedras em pães, ele fala, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então esse alimento aqui que Jesus está falando para eles é espiritual. Exato. Eu sou o pão. Uhum. Perfeitamente. Perfeito. Corretamente. Muito bem colocado. Muito bem observado. Então a gente entende assim. Para o catolicismo romano, você tem que discernir que aquilo ali não é um pão de padaria. Aquilo ali é a carne de Jesus. Então depois que o sacerdote ora, a substância daquilo ali muda, altera, e deixa de ser pão, trigo, passa a ser a carne, nervo, unha, cabelo, tudo ali, naquela bolinha de carne, aquela coisinha de carne de trigo, desculpa, de trigo. E depois também, ora pelo cálicezinho ali, muda, não é mais vinho não, é sangue mesmo. Então você vai pôr na boca, você vai comer o próprio Cristo. E se eu colocar coisas aqui do que os papas falaram, né, que eles criaram o próprio Deus, é absurdo em cima de absurdo. Mas, mesmo depois da oração, então, voltando para João 6 e pegando os dois ganchos aqui, exatamente, nós não comemos para ser salvo, nós somos salvos, e aí celebramos, né, a Santa Ceia, não a missa, não a Eucaristia, celebramos a ceia em memória de Cristo, e fazemos isso porque já somos salvos, e é uma ordenança bíblica, bem como somos batizados. Mas nenhum ato, nenhum outro salva a pessoa. Nem o batismo, nem a Santa Ceia tem poder salvífico, mas já é feito para os salvos. E a linguagem figurada, o irmão trouxe de forma muito contundente aqui, né? Os judeus tinham interesse material, de comer pão material, e Jesus fala, não, o pão que desceu do céu sou eu. Então aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aquele que vê o Filho, né, e crê nele,
Tem a vida eterna. Então é um alimento espiritual e nada físico. Outro sim, trata-se de uma lembrança. Então Jesus não pode estar presente nos elementos, porque ele fala em lembrança, em memória. Fazer isso em memória de mim. O grande problema vai gerar quando a Igreja Católica pega a frase assim, ó, Jesus pegou o pão, e em Lucas 22 ele está substituindo a Páscoa judaica pela ceia cristã. E ele pega o pão e ele fala assim, ó, isto é o meu corpo, isto é. Olha, ele não falou isto representa. Ele não disse isso aqui simboliza o meu corpo. Ele falou isto é o meu corpo. Bom, então se o verbo ser, no momento que Jesus falou isto é o meu corpo, virou no corpo de Jesus, atenção. Se o verbo ser, quando Jesus disse isto é, necessariamente aquilo ali transformou a substância, alterou e virou no corpo de Jesus, então os discípulos comeram o corpo de Jesus e Jesus também comeu o seu próprio corpo. Temos dois corpos de Jesus ali. Porque Jesus ia comer aquela ceia. Ele fala, procure um lugar onde eu hei de comer a Páscoa convosco. E toda a fala de Jesus está fincada lá na Páscoa judaica. Só que ele não mata cordeiro nenhum ali, não tem sangue espargido em lugar nenhum, ele substitui a Páscoa judaica pela ceia do Senhor agora ali. Então, o absurdo é, então nós tínhamos ali dois corpos de Jesus. Ele deu o corpo para os discípulos comer, e ele também comeu o seu próprio corpo. Olha que absurdo. Se esse corpo de Jesus for comido por um roedor, acidentalmente, então significa que o rato, o roedor, comeu o corpo de Jesus. Se esse corpo de Jesus, né, esse material transubstanciado, a carne dele, vier a se apodrecer depois lá, como fica Atos 2,31, e fala que a carne de Jesus não veria corrupção. Então nós temos problema com essa ideia. Então depois de orar, de consagrar, continua sendo pão, gente, continua com gosto de pão, continua com cheiro de pão, é o suquinho de uva e pronto. E ele fala assim, ó, de hoje, de hora avante, nunca mais bebereis do fruto da vide, não disse sangue, meu sangue, nunca mais beberei do fruto da vide, olha, não falou meu sangue, até que eu beba convosco no reino dos céus. Então veja, nós temos problema com isso. Então se é em memória, Jesus não pode estar presente, e ele não pode ser sacrificado de novo, porque Hebreus fala que o sacrifício dele foi feito uma única vez, não vai se fazer de novo. Então a fala de Cristo, quando ele está ali, dizendo isso, fazer em memória de mim, se este é meu corpo, ele está dizendo, querendo dizer, ó, isso aqui representa, isso aqui simboliza. Da mesma forma que lá na Páscoa judaica, lá em Êxodo 12, quando os israelitas mataram o cordeiro, né, passaram o sangue nos umbrais da porta. Então, quando o anjo da morte ia passar por toda a terra do Egito, atenção lá, a Páscoa não era o comer o cordeiro. A Páscoa, a palavra Páscoa, ela vem do hebraico pazar, significa passar por cima, transmitindo a ideia de poupar, proteger. Então a Páscoa era uma coisa, era o passar do anjo, comer o cordeiro era outra coisa, totalmente distinta. Agora, quando Moisés fala, ó, esta aqui, isto é a Páscoa do Senhor, o que é que ele queria dizer? Uma era o ato, passar do anjo, a Páscoa, passar, pular por cima. Outra coisa, então quando ele fala, isso aqui é a Páscoa, quando ele dizia isso, estava falando assim, ó, é a recordação da passagem do anjo por toda a terra do Egito, e a nossa família, a nossa casa, o nosso povo foi poupado, foi protegido. Da mesma sorte Jesus, quando ele fala assim, isto é o meu corpo, ele está dizendo assim, ó, fazer isso em memória de mim, é uma recordação, é uma lembrança, é feito em memória da morte dele, e não é a presença real dele ali. Então Jesus usou muito isso, essa figura de linguagem, e os judeus entendiam muito bem isso. Ele falou assim, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, isso não transformava ele numa porta. Eu sou o caminho. Então o seu público-alvo ali entendia muito bem, estava acostumado com essa linguagem. Não tem problema nenhum. Então, nós sabemos que espiritualmente Jesus está conosco todos os dias, mas ele não está ali naquele pedacinho de pão, tampouco no cálicezinho de vinho, né, ou do suco de uva, tá? De forma nenhuma. Então não existe essa doutrina na luz da Bíblia.
Perfeitamente. Tem. Tem. Enterra, queima, põe em cima do telhado, e aí cria, né? Cria, é, exatamente. Então, continua sendo pão, continua sendo suco de uva. Não altera a substância. Jesus não está no pedacinho de pão e tampouco na hóstia, aquele pedacinho de trigo. Não está. Simplesmente é um símbolo. Tá? Então, a gente entende as palavras de Jesus quando ele falou, porque ele usou muito essa figura de linguagem. Quando diz que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a porta. Então, voltando lá, se necessariamente o verbo ser implica na transformação do pão no corpo de Jesus, quando ele disse isso, se isso aconteceu de fato, olha o problema, olha o absurdo. Então nós temos ali dois corpos do Senhor Jesus. E ele próprio comeu a si próprio, porque está escrito em Lucas 22, lá, 11, a seguir, que ele ia comer aquela Páscoa. Não é? Então, quando a gente entende isso, a gente não cria problema, a gente não cai nesse engodo, nessa ladainha católica de que aquilo ali de fato é. Claro, irmãos, é uma festa cristã, a gente faz isso olhando, né, para o passado, o que aconteceu, celebramos a morte de Jesus até que ele venha. Então, se ele está presente, é porque ele já veio. Não faz sentido a celebração, então. Percebe? Se Jesus está presente, então ele já veio. A celebração não faz sentido nenhum. Mas ele falou, fazer isso em memória de mim. Ou seja, vocês vão recordar a minha morte, vão celebrar a minha morte até que eu retorne para buscá-lo. Agora, é muito importante entender que é muito sério a conotação espiritual do ato. Claro, O claro. ato é sagrado. Sem dúvida. O ato da ceia, espiritualmente, Jesus está presente, não simbolicamente naquele pão ou naquele vinho. Ele se faz presente no ato em si, mas ele é o pão. E ele é a bebida para nós presente nesse ato, como o irmão está falando. Porque Isso. Então, se nós perder a reverência desse ato, não, claro que não, claro que não. O que nós estamos rechaçando aqui, à luz da Bíblia, é essa ideia de que o pão que nós comemos na ceia é a carne de Jesus. Não é. É simplesmente um símbolo, porque continua sendo pão, continua com cheiro de pão, continua com gosto de pão. O suquinho de uva também continua com a mesma substância, sendo suco de uva. Não se transforma no sangue de Cristo. E a Santa Ceia, nós chamamos de a manutenção da fé cristã. Se o batismo é a porta de entrada, não é? Na igreja, no corpo de Cristo, a Santa Ceia é a manutenção da vida cristã, que devemos fazê-lo todo mês. A igreja primitiva fazia toda semana, né? E nós fazemos mensalmente, né? Mas Jesus disse, todas as vezes. Paulo disse, todas as vezes. Então, é diferente da Páscoa judaica, que algumas seitas por aí celebram anualmente, e vale dizer que Páscoa é judaica, não tem nada com a igreja. A Páscoa é uma coisa estritamente judaica, só tem a ver com Israel. Só Israel foi escravo no Egito lá 430 anos. Nenhuma outra nação passou por aquilo. Então, tem a ver com eles. Quando o pai de família, né, se senta com os filhos na mesa, aí ele fala assim, ó, isto aqui é a Páscoa do Senhor. Ele está relembrando o cativeiro egípcio, ele conta para os seus filhos, até hoje é assim. Conta para os filhos como é que foi o sofrimento do cativeiro egípcio, por isso que Páscoa só tem a ver com o judeu. Nenhuma outra nação do mundo celebra a Páscoa. Nós não temos nada com Páscoa. Páscoa é uma coisa peculiar do judeu. É só eles que celebram isso. Só eles mataram o cordeiro, só eles. O sentido da palavra, já explicamos aqui, era o passar do anjo lá na terra do Egito, o comer o cordeiro era uma outra coisa. Então, só esta nação tem essa peculiaridade, né? Fala ali, irmão, o que ia falar? Não tem sentido, não faz razão nenhuma.
Com certeza. Então, eu vou pegar na questão da reverência, porque quando Paulo diz assim, ó, não discernindo o corpo do Senhor, talvez um dia a gente pegue aqui 1 Coríntios 11, né, e lê dentro do 23, que nós lemos todo mês isso aí, mas eu precisava de uma explicação desses textos ali, né, a gente lê todo mês, mas não passa. Mas enfim, não discernindo o corpo do Senhor, não é, se eu não sei se, não posso confundir o pão que vem da padaria com o pão que é aqui. Não é isso que Paulo está falando. Se você confundir, né, não discernir o corpo, o pão que é da padaria com o pão que é aqui, que agora é a carne de Jesus, então você come condenação, não tem nada com isso. Então Corinto tinha costume de celebrar a festa ágape, que era a festa onde eles comiam, bebiam, se fartavam ali. E quando da Santa Ceia, Paulo falou, não vou louvar vocês nisso. Porque vocês se reúnem para juntar, para comer, vocês não estão entendendo a reverência que é peculiar a esse momento. Vocês não estão entendendo que é uma festa espiritual, não é carnal, então vocês não estão discernindo o corpo do Senhor. É nesse sentido que Paulo está falando em Coríntios 11. Não discernir o corpo do Senhor, não é se é pão comum ou é pão é a carne de Jesus, não tem nada a ver com isso. É não entender a reverência, a espiritualidade do evento, da festa. Por isso ele celebrava de qualquer maneira, comia, se embriagava, outro comia demais. Aí Paulo fazia, não vos louvo nisso. Vocês estão equivocados. Isso aqui é um momento espiritual. Nós estamos celebrando, comemorando a morte de Cristo até que eles venham. Então mudem a atitude, a mentalidade de vocês com relação à ceia do Senhor. É isso a interpretação do texto. Outra coisa que é importante citar aqui, por exemplo, a criança está sentada do lado da mãe no dia da Santa Ceia. E, por exemplo, a mãe corta o pão, que ela faz metade, e a metade ela dá para a criança que está com vontade, e a metade do cálice dá para a criança. Isso aí é errado. Por quê? Porque essa criança que não entende, ele vai dizer assim, eu não preciso me batizar, porque eu tomei a ceia toda a vida com a minha mãe. Então eu preciso batizar para a ceia. Como ele não entende o lado espiritual, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, um respeito a esse ato, que a pessoa deve participar simbolicamente em caráter muito elevado espiritualmente e que a consciência não lhe acuse perante Deus. Talvez não seja a questão da criança depois não querer se batizar lá na frente. Porque Jesus disse. Porque Jesus disse. Mas não dá para generalizar. É assim, por quê? Porque Jesus disse que as crianças é do reino dos céus, é delas. Né? Tem igreja que batiza a criança, a igreja luterana batiza a criança, algumas igrejas calvinistas, né, batizam a criança, porque o batismo é a entrada no corpo de Cristo, e Jesus falou que as crianças, então eles pegam o ritual lá do judaísmo, que era o batismo, e batiza a criança. Então a criança está limpa diante de Deus, né, talvez esse problema dela pensar no batismo lá na frente, talvez, né, mas assim, o ato é reverente, o ato tem que ser reverente. É que nós temos o costume, só depois do batismo. Mas a Assembleia de Deus não dá ceia enquanto não se batiza. Esse é o nosso costume. Real, aquele batismo lá da água também simboliza uma fé cristã. É que nós temos esse costume. Mas a criança é inocente diante de Deus. Não, a criança não, Jesus disse. Mas Jesus disse que ela, do reino dos céus, elas fazem parte. Não dá para. Eu falo de criança inocente. Então, foi o que eu falei, a criança é inocente. Então Jesus falou, deixai vir as minhas criancinhas. Delas é o reino do céu. Então essa questão de pensar no batismo na frente é uma questão isolada, peculiar de algum caso, né? Mas a criança, diante de Deus, ela está justificada. Ela não precisa se batizar como, né? Ou vai para o limbo, as crianças, como a igreja católica coloca aqui. Bom, nós temos o costume, então, a gente respeita o costume sem problema nenhum. Em relação à Santa Ceia, que Jesus substituiu a Páscoa judaica, então a Páscoa tem a ver com o judeu. Jesus ali, ele tira a Páscoa judaica e agora estabelece a Santa Ceia. Não tem mais cordeiro para comer, agora é um pão que representa a carne dele e um vinho ou suco de uva que representa seu sangue. Então são as duas únicas ordenanças da Bíblia que a gente participa e sem problema nenhum. Então tem que batizar e tem que participar. É a manutenção da vida, o batismo é a porta de entrada
do corpo de Cristo, e a Santa Ceia é a manutenção dessa vida cristã, tá bom? Mas tudo que a Igreja Católica fala de presença real de Jesus na Eucaristia, nada está mais longe da verdade. É simplesmente em memória, porque espiritualmente, gente, Jesus disse estar conosco todos os dias. Então Ele está conosco, onde estiver 2 ou 3, eu estou ali. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, de novo, a ceia do Senhor é um ato em memória, ele não está presente nos emblemas, e nós fazemos isso porque é uma ordenança bíblica, é a manutenção da vida cristã, e nós temos reverência plena do ato, porque é uma festa espiritual, e nós sabemos entender muito bem isso. Tudo bem, irmãos? Eu ia seguir agora com os sacramentos ainda da extrema unção, das santas ordens, mas a gente vai deixar para quarta-feira que vem, agora a mariolatria. Eu ia passar aqui, ó, rapidinho, eu vou pular, né, as santas ordens, ia responder rapidinho. A extrema unção, para aquele que está morrendo lá no leito de morte, eles vão lá ungir a pessoa, ia responder também. Depois o matrimônio, o católico fala que cobra para fazer o casamento, e ela que é um sacramento, né? Por isso só aceita os casamentos feitos na Igreja Católica. E responder isso aí depois. E a penitência, né? Também, além de... ia responder isso. Crisma ou confirmação. Não tem isso na Escritura. E aí, na próxima quarta, atenção lá, na próxima quarta, a gente vai entrar nesse assunto aqui. Talvez seja a mais contundente, né? Maria é mãe de Deus? Maria nasceu sem pecado? Maria ficou sempre virgem? E ela ascendeu aos céus, ela subiu ao céu em corpo, está lá? Então, esses 4 dogmas aqui é o que vai ser o alvo da nossa próxima palestra, tá bom? Então, Deus abençoe